Hoje eu vou mostrar para vocês a minha pequena biblioteca, que deve ter mais ou menos aí em torno de uns 200 livros físicos. O meu desejo maior era ter um quarto, que seria essa biblioteca, mas infelizmente eu não tenho espaço e nem as condições financeiras para fazer isso, então montei essa estante, que eu acho que ficou muito legal. E o motivo de eu ter montado essa estante, né, de eu ter, na verdade, encomendado, pedido para o cara montar para mim, vem desse livro aqui, né? Eu já queria há muito tempo ter uma estante, eu acho que fica legal na parede, mas esse livro aqui me incentivou muito a fazer um investimento nela. Por quê? Ele se chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, e ele enfatiza, não só ele, mas esse outro livro aqui também, que se chama Hábitos Atômicos, a importância de você ter um ambiente que incentive a construção de bons hábitos. Então, por exemplo, eu não vou deixar um pote de chocolate em cima da mesa, porque se eu ficar vendo aquele chocolate ali o tempo inteiro, isso vai gerar um gatilho e vai fazer com que eu mantenha esse mau hábito de comer chocolate ou de manter uma alimentação ruim. Então eu quis tirar esses livros que ficavam espalhados pelo meu quarto, porque aí libera espaço. E eu vendo esses livros aqui de maneira mais organizada, acho que isso me incentiva a ler mais, me incentiva a pensar sobre esses livros. E até a minha mesa também, que é o meu escritório, ela fica mais liberada, né? Eu deixo aqui sempre o material que eu estou estudando, e aí se esse material que eu estou estudando está sempre aqui à vista, não está entulhado de livros e de documentos aqui, acaba facilitando para que eu possa criar um hábito de estudo, que é uma dificuldade minha, né? Eu costumo procrastinar bastante. Mas vamos lá. Então começamos aqui por uma sessão que eu tentei deixar os livros de exatas. Eu tentei separar mais ou menos por tópico, né? Então consegui até certo ponto. Mas aqui tem um livro de circuitos elétricos que eu utilizei na faculdade. Para mim é o melhor livro que tem de circuitos elétricos para nível superior, que é desse Nilson e da Susan Riedel. Eu gosto muito. Tem aqui o livro Os Fundamentos da Física, do Ramalho Nicolau Toledo. Acho um livro muito bom também para quem quer estudar física para ensino fundamental. Ensino fundamental não, ensino médio, né? Ensino fundamental nem tem física, Jaco. Acho que talvez a dificuldade dele seja que ele tem bastante, assim... Acho que ele tem uma matemática um pouco mais pesada do que o livro da Beatriz Alvarenga, né? Que tá ali em cima que é esse aqui, né? Eu não vou tirar ele daqui porque isso aqui não tá muito legal, não. Senão vai cair. Mas tem aqui o Feynman, não precisa falar, das lições de física do Richard Feynman. Ao lado dele, temos o Cálculo do James Stewart. Eu acho muito bom esse livro. Eu tive o privilégio de ter professores dessa área de cálculo muito bons na faculdade. E tive o privilégio também de ter sido apresentado esse livro, porque eu acho que o bom livro é aquele que é de fácil compreensão para quem está estudando. Eu acho que o Stewart cumpre muito bem isso. Eu, pelo menos, tinha bastante facilidade de entender os conceitos de cálculo apresentados aqui. É claro, você precisa ter a base, né? Que eu já falei no meu outro vídeo. Eu posso deixar linkado aqui. Mas eu falei no meu outro vídeo sobre meus livros de matemática básica, né? Do nível fundamental ensino médio. Mas para que você possa estudar o Stewart, é importante que você tenha essa base. Pessoal, vou comentar de vários assuntos aqui. Eu acho que alguém que venha eventualmente a ver esse vídeo pode colocar aí e me falar se vocês quiserem que eu fale, que eu aprofunde mais sobre algum assunto, algum livro que eu citar aqui. Então tem o Real Analysis do Jay Cummings. Eu peguei essa indicação da internet. Me falaram assim, não, ninguém me falou, né? Eu vi da internet que esse livro era de fácil compreensão também, que ele era bem humorado. Só que ele tinha muitas coisas da teoria de conjuntos. E como eu venho da engenharia, eu não tenho uma formação em matemática pura, eu decidi me aprofundar antes na teoria dos conjuntos. É por isso que eu imprimi esse livro aqui. Set Theory, esse é o capítulo 3. Esse é um livro do Keith Devlin sobre lógica, conjuntos e funções. E aí eu até estava dando uma estudada aqui de manhã, né, nessa parte de conjuntos, porque ela é fundamental na matemática. Tudo praticamente que você observa
tem essa parte de conjuntos. Até em geometria você vai encontrar conceitos de conjuntos. Então, voltando aqui, temos aqui a coleção do Fundamentos de Matemática Elementar, que eu já falei em outro vídeo também, brevemente. Não tem a coleção completa aqui, temos só alguns volumes. Tem esse aqui que é muito bom, seria os limites mais distantes da razão, algo assim. E ele fala sobre o que a ciência, a matemática e a lógica não podem nos explicar. Ele fala sobre filosofia, fala sobre lógica, matemática, ele fala sobre teoria de conjuntos, sobre física, muito legal esse livro. Aqui está mais um livro do Keith Devlin, Matemática, tornando o invisível visível. Eu gosto muito do Keith Devlin, tá? Eu tive primeiro contato com ele através desse livro aqui, que é a Introdução ao Pensamento Matemático, que também já está em outro vídeo. Eu comecei a fazer uma série falando só sobre esse livro. E ele é um livro de introdução para quem quer estudar matemática pura a nível superior. Ele explica como fazer demonstrações, bem do beabá mesmo, a ideia de você provar que algo é verdadeiro ou que não é verdadeiro. Eu acho muito legal. Então tá aqui marcado, onde eu parei, tem uma parte de lógica. Tem esse outro livro dele aqui, que é Matemática, a Ciência dos Padrões, que é um livro mais leve, mais tranquilo. Ele não é um livro texto de faculdade. Mas ele traz algumas curiosidades, vamos falar assim, sobre a matemática. Ele fala sobre a história da matemática, sobre como alguns conceitos surgiram historicamente, fala sobre a história de alguns matemáticos, como vocês podem ver aqui, ninguém menos que o Isaac Newton e o Leibniz, né? E lembrando que o Leibniz ele era teólogo também, então você vê que antigamente não tinha essa separação, né, entre matemática e filosofia. Então acho bem legal também esse livro. Aqui nós temos o Último Teorema de Fermat. Esse é um dos livros também que me incentivou a me interessar por estudar matemática pura, porque ele conta sobre um problema deixado em aberto por esse cara que é o Pierre de Fermat. E eu fui aprender através desse livro que o Pierre de Fermat era quem trabalhava no problema da tangente. Não sei se foi ele que propôs, mas eu sei que ele está relacionado ao problema da tangente, que é uma das formas do James Stewart, do cálculo, introduziu o conceito de derivada. Então esse Pierre de Fermat, ele era um juiz, ele não era um matemático profissional, ele simplesmente trabalhava com matemática nas horas vagas. E com certeza ele era um cara genial, ele teve várias conquistas importantes no campo da matemática, e ele deixou esse último teorema sem resolver, e aí conta toda uma saga que durou séculos, de vários matemáticos que vai dos Estados Unidos para a Inglaterra, para o Japão, que tentaram quebrar esse enigma e não conseguiram, até que um cara conseguiu. Isso é até uma coisa mais recente. E acho muito legal a maneira como o livro é escrito. Eu não sei se uma pessoa que não sabe nada de matemática conseguiria entender, mas eu achei muito legal. Recomendo que todo mundo leia. Tem aqui os Ciclos do Tempo, do Roger Penrose. O Roger Penrose, ele é o ganhador do Prêmio Nobel da Física. Eu ouvi falar desse livro a primeira vez em algum podcast daquele cara bem famoso, Sérgio Sacani. E ele fala sobre esse livro. Esse livro apresenta uma teoria em que não há mais uma vez um ônibus aqui contribuindo para o nosso vídeo. Obrigado, ônibus. Mas ele apresenta uma teoria alternativa para o Big Bang, em que você não teria uma expansão do universo, uma explosão, uma expansão constante, mas você teria ciclos em que o universo se alterna entre a contração e a expansão. Eu não tenho a menor propriedade para falar se isso faz sentido ou não, mas tá aqui, comecei a ler também, não terminei, mas pretendo voltar em breve, quando eu tiver mais cacife matemático e físico para compreender. Tem esse livro aqui que eu comprei num sebo, A Beautiful Mind. Em português ele tem um filme também, né, que em português se chama Uma Mente Brilhante. E ele fala a história do John Nash, que é um cara responsável pelo desenvolvimento da teoria dos jogos.
Esse livro aqui é de uma autora muito polêmica, que é a Jo Boaler. Pesquisem aí no Google que vocês vão ver. Eu não vou me aprofundar, mas essa autora, ela fez um trabalho no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em que enfim, ela propôs algumas mudanças no sistema de ensino e caiu naquelas pautas ideológicas, né? E aí ela foi muito criticada, sofreu vários ataques, mas esse livro aqui é um livro que eu acho legal. Eu não vejo assim um teor ideológico nesse livro. Eu acho esse um livro técnico assim sobre ensino da matemática e eu acho que é uma leitura recomendada, tanto para quem quer aprender matemática como para quem dá aula, quem é professor. Temos aqui o livro do Carl Sagan. Vou pulando alguns, tá? Porque senão acho que vai ficar muito cansativo também o vídeo. Eu não gostei desse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios. O pessoal fala bastante sobre ele na internet porque eu achei ele muito cientificista. E lembrando aqui que cientificismo não é você apreciar o conhecimento científico. Cientificismo, vou dar um salto aqui, porque foi desse livro que eu tirei o conceito de cientificismo, que eu li uma conceituação do cientificismo, que é nesse livro aqui, A Filosofia, do André Comte Sponville. E ele define, né, o cientificismo como sendo você achar que a ciência vai ter a solução de todos os problemas da humanidade, né, que a ciência vai resolver absolutamente tudo. Eu acho que isso aí se aproxima até de um dogmatismo religioso. E eu achei que o Carl Sagan ele segue muito essa vibe. Eu estava até vendo um vídeo outro dia, alguém falando assim que a ciência iria extinguir a filosofia, algo assim. Eu acho um absurdo isso aí, né? E tem muita gente que é mais conceituada que concorda comigo, né? Às vezes você pode falar, mas você não sabe nada. Tudo bem, realmente eu não sei nada, mas você tem pessoas que sabem mais do que eu, que acham um absurdo essa tese dele. Temos aqui The Number Sense, que é um livro sobre cognição matemática. Cognição matemática é o estudo do aprendizado da matemática ou da relação da mente humana com a matemática através da psicologia e da neurociência. Então ele fala aqui como a mente cria matemática. Então ele fala desde corvos e certos animais que conseguem ter algumas noções numéricas até mas falar um pouco sobre gênios e prodígios, né? O que é a mente de um gênio, de um prodígio, de um corvo, de um bebê, como que a matemática funciona, né? Nessas situações. Então, eu acho muito legal esse livro, tá também incompleto, infelizmente, dei uma parada nele. Temos aqui A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse é um livro de um neurocientista francês, se eu não me engano, e ele fala sobre os perigos das telas para as nossas crianças. E eu acho muito atual também esse tema. Todos os dias você vê falando que as crianças não têm mais capacidade de concentração, não conseguem mais estudar. Você vê que no Brasil os resultados nesses exames aí que medem os níveis de educação, principalmente em matemática, estão cada dia piores. Ele fala uma coisa que é muito chocante, que pela primeira vez os filhos têm o QI inferior aos seus pais. E aí eu vejo isso, gente, esses meninos aí de 12, 13 anos, eu percebo que eles não conseguem mais utilizar um computador, mandar um e-mail, nem esses meninos de 12, 13 anos, mas até a geração Z mesmo, esse pessoal que já está indo para o mercado de trabalho, tem sofrido críticas por não conseguir utilizar uma impressora, um computador, e eu acho que isso se deve também à questão do celular, porque no celular tudo é muito fácil, né? Tudo muito mastigadinho, você não tem que pensar. E se você perde o hábito de pensar, você não consegue resolver problemas simples, você não consegue realizar as tarefas mais simples, como utilizar uma impressora. Tem esse livro aqui, que se chama O Corredor Estreito. Ele fala sobre Estado, sociedades e o destino da liberdade. Acho que se você quer entender por que o Brasil é um país subdesenvolvido, você deveria ler esse livro. Não só esse livro, mas esse autor e um outro livro dele que eu tenho ali também, que se chama Por que as Nações Fracassam. Mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo.